Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lei da gravitação universal de Newton. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O raio médio da órbita de Marte em torno do Sol é aproximadamente 4 vezes maior do que o raio médio da órbita de Mercúrio em torno do Sol. Assim, a razão entre os períodos de revolução T1 e T2 de Marte e Mercúrio, respectivamente, vale aproximadamente. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar da terceira lei de Kepler, né? O que diz a terceira lei de Kepler? Ela diz que o período de revolução dos planetas em torno do Sol eles vão ser proporcionais às distâncias médias do Sol aos planetas, tá? Em que cai uma constante de proporcionalidade chamada constante de Kepler, que depende da massa do Sol e não vai depender da massa dos planetas. Então, a terceira lei de Kepler ela é dada por essa razão. T ao quadrado, que seria período ao quadrado, divididos pelo raio ao cubo, é sempre igual à constante de Kepler. Porém, quando a gente leva em consideração que as órbitas dos planetas elas são formadas de forma elíptica, a gente vai ter que calcular esse raio aqui como raio médio. E o raio médio dessa órbita elíptica ele é calculado pela seguinte maneira. Quando a gente tem uma elipse, tá? A elipse tem dois focos, aonde o Sol vai ocupar um desses focos, como está aqui na figura. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a média aritmética da distância entre o Sol até o periélio, que a gente chama de dA, e do Sol até o afélio, que a gente chama de dB. Somando esses dois, e dividindo por 2, a gente tem o raio médio da órbita do planeta numa trajetória elíptica. Se a trajetória for aproximada a uma circunferência, aí a gente usa o raio da circunferência, beleza? Analisando a terceira lei de Kepler, a gente pode dizer o seguinte, que quanto maior a distância de um planeta em relação ao Sol, maior vai ser o seu período, tá? Ou seja, mais tempo ele vai demorar para dar uma volta em torno do Sol, beleza? Agora, vamos resolver a questão. A questão diz assim, ó, ele está comparando Marte com Mercúrio. Então, vamos botar aqui, ó, Marte com Mercúrio. A gente vai comparar quem? Os períodos, que eu vou chamar de T1, e raio 1. Aqui, período 2 e raio 2. Agora, vamos lá, ó. O raio médio da órbita de Marte em torno do Sol é aproximadamente 4 vezes maior. Então, esse raio aqui é 4 vezes maior que o raio médio da órbita de Mercúrio em torno do Sol. Se o raio de Mercúrio vale R2, aqui vai valer 4R2. Tá? Assim, ele quer a razão entre T1 e T2. Então, usando a terceira lei de Kepler, a gente vai ter o seguinte, né? Ó, que T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo vai ser igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo, né? Porque isso aqui é uma constante, então tanto para Marte quanto para Mercúrio, a constante vai ser a mesma. Então, eu posso igualar as relações. Aí vai ficar assim, ó, T1 ao quadrado. Cuidado na hora de substituir a letra, para não errar. Substitua sempre entre parênteses. A gente não sabe que R1 vale 4R2, isso é ao cubo, tá? E aí fica T2 ao quadrado divididos por R2 ao cubo. Como ele quer a razão T1 e T2, eu vou fazer assim, ó. T1 ao quadrado sobre T2 ao quadrado vai ser igual 4 ao cubo é 64 R2 ao cubo, divididos por R2 ao cubo.
eu posso simplificar o R2 ao cubo com R2 ao cubo, e como aqui os dois são ao quadrado, eu posso dizer que T1 sobre T2 vai ser igual a raiz quadrada de 64. Então, T1 sobre T2 é igual a 8. Por isso que a resposta é a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.